Fala pessoal, tudo bem com vocês? Perito Criminal Walker, aqui do CSI BR, e hoje vamos a mais um vídeo um pouco mais emocionante. Hoje falaremos sobre as ações que um mesmo instrumento pode causar. Nesse caso, iremos falar sobre essa faca, uma arma branca. Mas vamos aguardar a vinheta e já vamos começar. Bom pessoal, recentemente foi publicado lá no canal do CSI BR no Instagram uma imagem em que uma pessoa foi vítima de homicídio o autor utilizou uma arma branca, semelhante a esta aqui. E foi questionado qual tipo de ação que foi ocasionada por aquele instrumento naquele momento. A imagem eu vou colocar aqui para vocês verem agora. Reparem que esta arma ela está encravada no peito, no tórax da vítima. Bom, e aí, né? Qual ação que ele está agindo neste momento, né? Mas antes de falarmos nisso, a gente gostaria de pedir um imenso favor para vocês, que vocês inscrevam aqui no canal. Isso ajuda a divulgar a perícia criminal e assim como é o lema do CSI BR, que é a perícia ao alcance de todos. Já se inscreve, já comenta e compartilha também, tá bom? Voltando aqui, o mesmo instrumento como este aqui, ele pode agir de diferentes ações, de diferentes formas, né? De acordo com suas características. Bom, uma delas, um modo com que este instrumento, a arma branca, pode agir é de ação cortante, que seria a ação mais típica dela, né? Que eu tenho um deslizamento, esta lâmina, ele desliza com uma certa pressão e ocasiona uma lesão o quê? Uma lesão incisa. Alguns autores até aceitam a ideia da lesão cortante, né? Que seria o mesmo nome da ação. Mas eu prefiro falar da lesão como incisa e da ação como cortante, ok? Vai depender de cada autor. Bom, então eu tenho um tipo de ação, que é a mais comum, por exemplo. Então, se eu pegar essa arma branca e deslizar aqui na minha mão, por exemplo, ele vai gerar um corte, né? Principalmente se a lâmina estiver bem afiada. Isso é um tipo, né? Um outro tipo que poderia agir seria de modo contundente, uma ação contundente. Mas, poxa, Walker, é uma arma branca, é uma faca. Como que vai agir de forma contundente? Como que vai causar uma lesão contusa? É simples. Imagina o seguinte, essa é uma faca, um instrumento de um gume, então ele tem um corte aqui deste lado, né? Mas ele também tem o outro lado que não tem corte, que seria o posterior, ou a face oposta à parte do corte, né? Da lâmina aqui do corte. Então, se eu pegar e virar essa faca e começar a bater na minha mão e pôr uma certa pressão, ou dar apenas ocasionar apenas uma vez, né? Uma ação aqui, ele pode gerar uma lesão contusa. Né? Esse instrumento está agindo de forma contundente. Ele está cortando? Não está cortando. Eu não teria coragem, óbvio, de virar e fazer isso aqui agora. E eu vou falar daqui a pouco qual que seria essa lesão. Mas olha só, eu estou usando ela com uma certa força, eu estou batendo aqui e ele gera uma lesão contusa. Ele está agindo de forma contundente. Pode ser na cabeça, pode ser no pescoço, pode ser na mão, no antebraço, tá bom? Mais um modo dele agir. Mas e tem outro modo dele agir de forma contundente? Tem. Se eu virar aqui o cabo e pegar na lâmina, não aconselho ninguém fazer isso, pegar na lâmina e acertar em alguém, esse cabo, na cabeça, na mão, por exemplo, qualquer lugar do corpo, ele vai gerar uma lesão contusa. Entende que eu não estou utilizando aqui neste momento o corte da arma branca, ok? Então esse é o meu segundo modo de ação, tá bom? E pode ter um outro modo? Pode. Um terceiro modo de ação seria, com as características dessa faca, seria uma ação perfurante. Ação perfurante, ele vai usar a ponta da faca com uma certa pressão, desde que ela não seja excessiva, para perfurar. Então usou a ponta e ela perfurou.
A partir desse momento aqui, se eu continuo forçando, o que pode estar cortando aqui, por exemplo, seria o corte dela também. Então tem uma segunda ação, mas vamos falar só da perfurante. Então, quando eu ocasiono essa perfuração, né, essa lesão punctória, quer dizer que eu estou utilizando a ponta da faca para perfurar, que seria uma ação perfurante ou, para alguns autores, uma lesão punctória. Entendidos? Então, para a ponta da faca, tá? E aí um quarto modo, que é o que eu gostaria de falar com vocês, é justamente a ação perfuro-cortante. Essa ação perfuro-cortante é inclusive a resposta lá no CSI-BR, que houve o questionamento qual teria sido a lesão que ocasionou, a ação que ocasionou aquela lesão lá, né? Inclusive levando a óbito a vida. Esse caso seria da ação perfuro-cortante, que ela age de forma oblíqua ou ela age de forma perpendicular, essa lâmina dela, tá bom? Perfurando inicialmente, porque eu tenho a ponta, perfura inicialmente e usa esse corte, seja perpendicular, seja oblíquo, né? Ou oblíquo, qualquer um desses ele está ocasionando uma lesão perfuro-incisa. Nesse caso, é uma lesão perfuro-incisa e a ação está sendo uma ação perfuro-cortante. É inclusive a ação do que aconteceu lá no canal, como que a pessoa veio a óbito, tá bom? Seria um quarto modo. E tem mais um modo? Sim, teria o nosso quinto modo que ela pode agir. Veja bem que eu tenho a lâmina e tenho a parte do corte, né? A superfície do corte dela aqui. E ela usa para cortar, né? Pode ser um corte. Mas observem que eu posso utilizar essa arma como utilizam machados, por exemplo. Eu utilizo batendo a lâmina. Se eu bater a lâmina, eu vou estar usando uma ação corto-contundente. Por quê? Eu estou ao mesmo tempo cortando, batendo e cortando, mas também gerando uma contusão. Então, por isso, a ação é corto-contundente. Se eu bato ela, ela está agindo de uma forma o quê? Ela está agindo de uma forma corto-contundente, uma ação corto-contundente. E qual que é a lesão? Ela é corto-contusa. Tranquilo? Então, esses são os modos que eu posso utilizar, as características desse instrumento, que seria um único instrumento, mas que ocasiona vários tipos de lesões. E para que isso? Isso é importante para a gente saber que, mais importante do que eu definir com exatidão naquele primeiro momento a arma em que foi utilizado, é importante eu dizer qual foi a lesão, para aí sim eu saber quais os tipos de instrumento, quais as hipóteses de instrumento poderiam causar aquele tipo de lesão. Então, por isso é muito importante eu entender tanto das lesões quanto das ações, porque um mesmo instrumento pode ocasionar mais de um tipo de lesão. Tranquilo? Espero que tenha sido proveitoso para vocês, espero que tenham aprendido com isso. Qualquer dúvida, manda nos comentários aí que a gente tenta responder o mais breve possível, ok? Se ainda não nos segue lá no CSI-BR no Instagram, já nos siga também. Já divulga esse vídeo que vamos cada vez mais divulgar a perícia criminal, tá bom? Um abração e tudo de bom para vocês.